Papo de futuro. 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 E salve, salve! Estamos de volta com mais um Papo de Futuro. E hoje a gente vai ter um papo super interessante, super legal. E a gente vai falar, né, Lezer? Tá bom? Isso. Dá aí o salve da galera. Pô, com saudade de gravar, de falar com a galera, de trocar ideia. E hoje a gente vai falar sobre conexões, né? A importância das conexões e o reinventar de alguns artistas durante a pandemia, né, Tice? É isso aí, a gente trouxe uma galera de peso aqui para falar com a gente. A gente vai falar com a Mariela, que ela é jornalista, cantora, compositora, né? E de Salvador, da minha terrinha amada. E também o Álvaro, né? Que hoje ele é produtor cultural, é músico também. E hoje ele tá morando em Paris e ele vai falar um pouquinho com a gente também, né? Isso mesmo. Pô, demais receber essa galera. E esse lance, né, da pandemia, a gente não está presencialmente, mas a gente conseguir fazer essas conexões que são muito importantes, né? Então a gente está em Ribeirão Preto, estamos em Salvador e estamos em Paris. Isso aí. O que a internet nos proporciona de bom, né? Beleza. E o legal de falar de conexões, né, Tice, porque muitas pessoas usam as redes sociais para várias coisas, né? E muitas coisas têm dado certo, principalmente para nós, para mim. Eu acho que quando a gente se conheceu, né, eu acho que isso é legal e vai ter a ver com o nosso assunto. Você começou a me seguir pelo Instagram, né? Conheceu um pouco do meu trabalho e pensou num trabalho que você tinha em mente, num projeto que você tinha em mente, né? Foi isso, não foi? Foi exatamente isso. Logo que me falaram o seu nome, eu já comecei a te seguir no Instagram. E aí, quando eu te conheci pessoalmente ali, eu entendi que havia mesmo essa conexão, havia mesmo essa combinação, né, de essência, de propósito, de vontade e valores. Eu acho que isso que é a maior conexão. E é engraçado como a internet e as redes sociais nos trazem isso um pouquinho, né? A gente tem esse feeling, se a gente parar para perceber, a gente consegue achar esses feelings aí, sentir esses feelings de conexões. E aí eu acho que aí a gente está aí até hoje, né? Você comigo no instituto, você comigo no projeto, e a gente aqui nesse projeto fazendo tanta coisa legal, trazendo tanto conteúdo interessante para a galera, né? É legal, isso é importante. E também a nossa grande dica de hoje é isso, para a galera usar muito bem as suas redes sociais, né? Tem galera que usa para vários motivos e ela também pode ser usada da forma que a gente usou para gerar conexões, gerar trabalho, promover outras pessoas. E agora vamos convidar então essa galera que vai estar com a gente? Vamos, hoje é o dia deles, eles que vão falar pra gente aí. Opa, bom dia! Bem-vindos! Bom dia, Tice. Bom dia, Lezer. Bom dia. Bom dia, Álvaro. Beleza, bem-vindos aí. Bom dia, Mariela. Bom dia, Lésia. Todo mundo com a gente aqui no Papo de Futuro. Legal, ótimo. Tô feliz com vocês todas. E vai ser muito legal falar sobre conexões, né? Então, para iniciar, ia pedir para Mariela se apresentar para a gente melhor, né? Porque a gente pode falar um pouco dela, mas ela falando sobre ela vai falar da forma dela, vai ser muito mais interessante. Se apresenta pra gente, por favor. Eu sou Mariela Santiago, cantora, compositora, jornalista, performer, uma pessoa que vive pela arte, pelas conexões, porque para mim a arte, a música também é uma forma de comunicação. Então, é uma das maneiras que a gente tem de se aproximar. E eu venho trabalhando com música já há bastante tempo, mais de 20 anos, na Bahia, no Brasil, no exterior, fazendo esse giro aí pelo mundo, promovendo eventos também, né, como produtora cultural, porque a música ela me levou a adquirir diversas outras expertises e possibilidades. Então sou eu, né? Isso sou eu.
Legal, ótimo. E pertinho aí da Tice, né? Vocês se conheciam já, por acaso? Já se cruzaram? Não, Acho que penso não. que não. É. Mas agora a gente vai se conectar, com certeza. Sim, acho que a pandemia nos trouxe essa possibilidade, né? É difícil a gente falar em termos de, é super legal o que está acontecendo, né? Não é legal, não é nada legal, né? Esse avalanche que atingiu todo mundo da maneira como foi, pô, não foi bacana, né? Podia ter sido, as coisas poderiam ter acontecido de outra maneira. Mas como tudo, né? Então nos trouxe essa possibilidade de fazer conexões reais, né? Conexões que têm a ver com o nosso movimento já desde sempre e que a gente agora está fazendo esse movimento de traduzir essas conexões que a gente tem para o plano virtual. Eu acho que é maravilhoso, né? Legal. Álvaro, parceiro, se apresenta, por favor. Opa, sou Álvaro, tenho 36 anos, estou morando em Paris já há alguns anos, mas estou fora do Brasil há mais de 26 anos e sempre mantive o contato com as raízes, né, com as origens. Eu sou de São Paulo, mas também tenho família em Ribeirão Preto, né, uma coincidência. E sou músico aqui, sou empreendedor, sou tradutor, eu trabalho como produtor, né, cultural, mas principalmente voltado para as músicas atuais já há alguns anos, há mais de 6, 7 anos. Fiz algumas especificações aqui, módulos de formação específicos, né? Tentei me aprofundar. Aqui é um país que tem um sistema de proteção social e profissional para o artista que é modelo no mundo inteiro, então eu achei interessante me aprofundar, aprender. E hoje eu tento não só trabalhar desde aqui, mas também passar um pouco do que é o que eles chamam aqui de savoir-faire, né? O saber fazer que funciona para exatamente outros modelos de projeto e outros países, outras culturas que a gente está ligado em sinergia, né? Cresci em Portugal, então a gente tem um compromisso com todo o universo cultural lusófono e a gente tenta estabelecer desde aqui todo tipo de parceria, de contato à distância, remotamente ou não, para fazer cada vez mais as nossas ideias estarem alinhadas, não importa onde a gente está, né? Eu acho que é a possibilidade que a gente tem hoje, graças às ferramentas tecnológicas, mas como não, a gente viu que essa situação que a gente está vivendo agora, né, é uma situação que realmente potencializou essas conexões e é incrível ver o que isso já gerou, né? Como a Mariela disse, estou totalmente de acordo que é muito triste tudo que está acontecendo e como, mas é incrível também a forma como muitos projetos e muitas situações elas ganharam força, né? Nomeadamente no meio digital, etc., exatamente derivado dessa situação. Eu acho que é o tema que a gente vai poder conversar e abordar, que é bastante atual, e não importa geograficamente onde a gente está, isso hoje é um assunto que interessa a todos ligados ao meio cultural, ao meio das artes, né, artistas, músicos, mas principalmente quem vive cultura, quem consome cultura, quem aprende com e da cultura. Demais. E é um prazer muito grande estar aqui com você já, né? Eu acompanho o programa, o Lézer sabe, e parabenizo, porque é exatamente o tipo de iniciativa que eu sinto que a gente carece aqui na Europa, né? A gente tem muitos meios, mas pouca sinergia, pouca coletividade, pouca força coletiva e vontade de fazer. Mas estou aqui para responder todas as questões e colaborar na medida do possível. Legal. Obrigada. Obrigada a vocês dois por estarem aqui, por dispor do seu tempo aqui para trazer o conhecimento de vocês aí, trocar com a gente. Acho que é isso que você falou, né? O programa tem esse papel aí de trazer essas informações para essa galera, né? E eu acho que é super legal. A gente tem recebido bastante feedback, né, Lézer, assim, da galera curtindo bastante, né? Realmente. E
o legal é trazer para a TV. Aqui em Ribeirão Preto a gente está numa TV aberta e numa TV a cabo e também pela internet. Então, tipo assim, às vezes tem galera que não usa a internet, mas vê pela TV. E aí ela passa a sacar algumas coisas que de repente só está na internet. Entendeu? Então essa troca é muito legal. Então, falando sobre conexões aí, eu quero aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Eu queria que vocês, não sei quem de vocês pode começar com isso, mas falar um pouco mais da importância dessas conexões, tá ligado? Como se aprofundar nelas, as conexões feitas que às vezes começam no não presencial e depois pode se estender para algo, para algum projeto. Quem pode começar pra gente? Quer se aventurar, Mari? Olha, a gente aqui, agora nesse momento, a gente é um exemplo disso, né? Eu conheci o Álvaro em Paris, através de um amigo comum que nós temos, um grande músico, e na época o Álvaro já, assim, foi 2012, Exato. já mandando ver em Paris como músico, como produtor cultural, e daí que ele produziu, não é, um show meu em Paris. Foi bem bacana, assim, como experiência. A gente juntou, assim, a nata da galera de música que estava no momento. No caso, eu estava na Europa, mas eu não estava com a minha banda, eu estava sozinha, participando de um outro projeto, né, de um musical. E foi sensacional, assim, né? Me senti em casa. E a gente, naquele momento, estabeleceu essa conexão e a gente vem mantendo ao longo dos anos, né? Virtualmente, aqui e ali, a gente vem se falando, um sabe mais ou menos do outro, o que o outro está fazendo. Então, é assim que as coisas se fazem. Acho que é um momento para a gente fazer essa tradução, né? Fazer essa conversão das nossas relações presenciais para o virtual. A gente foi pego meio que de chofre. Eu sou uma pessoa que gosta de tomar tempo para elaborar as coisas, para ver como fazer as coisas da melhor maneira e resguardando sempre a nossa paz, fazendo de uma maneira que seja legal para todo mundo. E algumas pessoas estão tendo que, professores, por exemplo, né, alguns campos profissionais estão tendo muita dificuldade nesse momento, porque eles foram pegos com essa carga de informação e tudo de chofre, né, dentro de suas casas e no lugar onde você está. Eu não estava acostumado com isso. Os alunos, igualmente, né, todas as pessoas estão tendo que se adaptar de alguma maneira. Eu acho que para a gente que está no campo das artes, né, da música, a música, todas as artes, na verdade, elas nascem virtuais, né? A partir da literatura, a gente tem essa possibilidade de visualizar, de imaginar, de formar as realidades, não é, em nossa mente. A música também, né, que nos leva para todo lugar. Então, de certa forma, a gente está preparado para esse tipo de movimento, intuitivamente. E eu acho que vai ser um momento, para a gente já está sendo, né, de fazer projetos nesse sentido, de desenvolver esse savoir-faire, de traduzir essa nossa linguagem, essa nossa experiência do presencial para o ao vivo e também para o live. E também de descobrir outras coisas, porque todo modo de comunicação ele traz maneiras diferentes, né, de fazer. E a gente está descobrindo muitas maneiras de fazer, né, de se comunicar, de trabalhar em rede. É um momento bem bacana. Legal. Pega o gancho? E você, Álvaro? Isso. É assim, eu sou um pouco suspeito de falar, porque eu vivo um pouco de ser o catalisador dos contatos, né? Já há muitos anos. Tanto que o métier, né, a profissão de produtor, ela veio meio por acaso, meio tipo... Tinha um amigo músico, que a Mariela conhece também, de Salvador, que estava comigo, na época eu morava na Espanha, ele estava hospedado lá em casa, e ele falou para mim, pô, você é produtor e não sabe ainda, né? Porque, na verdade,
eu já ligava para os artistas, eu já tinha o contato com os locais, eu já investia dinheiro meu para fazer comunicação, já tenho as pessoas em contato. Então, eu sei que existem pessoas no nosso meio cultural que têm esse perfil específico, né, de ter os contatos, ser catalisador, comunicativo e tal. Eu brinco, né, com eles que me conhecem, né, eu fui representante de classe a vida inteira, quase. E eu sempre, inconscientemente, fui colocado na posição na frente, né, sempre dei a cara, falei, comuniquei. Então, eu acredito que existe uma otimização dessa base de contatos hoje em dia, quando a gente vê isso com termos técnicos, de uma forma mais profissional e com as ferramentas e os suportes que a gente tem hoje, né? Nomeadamente de gestão de projetos, gestão de contatos, eu penso na área comercial, né? Para quem é vendedor, né? Gestão de leads e tudo isso. Então, levanta exatamente várias possibilidades, mas levanta também novas necessidade de novas competências, né? E o legal da rede de contatos é exatamente como a internet. A gente pode usar ela em prol de algo muito benéfico, mas isso também pode ser alguma coisa que infelizmente ajude a gente a se dispersar se não tiver um fio condutor, uma linha, uma trama definida, né? E às vezes é isso que é difícil, remotamente, à distância, mas a gente tem casos hoje em dia, né, que principalmente na nossa realidade atual, né, pós-Covid, de projetos e pessoas que estão, sim, remotamente e via digital, movendo projetos, estabelecendo metas e conseguindo, né, à distância. E é tudo super interessante, mas levanta exatamente várias necessidades, principalmente de conhecimento técnico também. Mas o que eu vejo que é interessante nesse tipo de situação é a troca, né? É exatamente aí que a gente aprende, né? E é exatamente aí que a gente vê que muita gente aprende daquilo que a gente está passando, isso valoriza aquilo que a gente já sabe, valoriza o nosso caminho, e fica uma troca muito sadia, muito benéfica e que de uma certa forma representa a cultura em si, o que ela representa a nível, né, humano, eu ia falar antropológico, mas vocês entendem onde eu quero chegar. Eu acho que o que representa a cultura é exatamente essas trocas, essa possibilidade. Pô, estando em 2020, vendo que tudo é possível, o querer ainda é, né, o peso que faz a diferença na hora das ações, mas hoje com o querer e com as ferramentas que a gente tem, as possibilidades, uma rede de contato, a gente pode ir muito longe, às vezes só querendo, né? Tem que juntar várias pessoas que têm esse mesmo querer, e eu brinco com os meus amigos pessoais, né? Eu gosto muito de história em quadrinho, Marvel, essas coisas, então para mim é os super amigos, cada um tem um superpoder. Então, o meu superpoder sempre foi ser o poliglota, que fala várias línguas, e o cara de pau, né, que vai bater nas portas e que não tem medo de dar a cara. Mas, se eu não tivesse a turma atrás, cada um com o seu superpoder, que não é o meu, o legal da produção é um pouco isso. Vendo de um lado metafórico, poético e bonito, né? Na realidade, logística do trabalho, política, de ideologias, né? Falando de Brasil hoje em dia, pelo menos, eu brinco, né? Eu falo, eu moro num país livre. País livre dentro dos quadros de utilização e confidencialidade do Facebook, né? Mas a França ainda é um país livre de pensamento. No Brasil, infelizmente, a gente viu a situação que a gente viu, não sei se vocês vão querer abordar esse tema ou não, né? Mas ele é atual também. E condiciona, né, as ações. Ele condiciona as ações políticas, culturais no Brasil, e condiciona principalmente a cultura, não só no senso materializado da cultura, como música, como arte, mas a cultura pedagógica, né? Que é o que a gente mais precisa no Brasil, né? Pedagogia, educação, acesso. Então, eu acredito que essas ferramentas, hoje, elas estão alertando nós no Brasil, com vontade de fazer coisas, que se a gente quiser mexer os pauzinhos com vontade, a gente tem acesso a várias ferramentas digitais, que há 10 anos atrás custavam milhões para corporativos, e hoje qualquer um pode cadastrar e fazer o mesmo trabalho. Acho que isso é o nosso gancho da nossa ideia de hoje, né? Tá ligado? A gente
Você falou algo muito interessante, né, Tice? É que às vezes a galera pode se perder em meio a essas conexões, né? A gente tem que estar focado, saber o que a gente quer e conectar da forma mais sadia possível, né não? Aí, não, pode falar disso. concluir a ideia, pode ir lá. Não, porque eu ia falar que sobre exatamente isso que você falou, eu sinto que a internet, ela está muito direcionada às nossas redes sociais, né? Através dessa inteligência artificial aí que cada vez é mais, tipo assim, não controladora, mas tipo assim, ela é mais direcionada. Então, assim, como que a gente tem que entender para fazer, tem que estar muito aberto para fazer essas novas conexões e procurar, porque a internet, ela está te direcionando sempre para os mesmos caminhos, né? Hoje em dia, com esses dados todos aí que eles vão coletando, parece que você fica naquela bolha. E se você não tiver a capacidade de percepção, de furar essa bolha para se abrir para outras coisas, você vai passar o seu dia sempre naquela mesma bolha, vendo aquelas mesmas pessoas, né? Parece assim, na minha rede social mesmo, parece que existem pessoas que eu sigo lá que nem existem mais para mim, né? Porque nem aparecem mais, né? É muito doido isso, como a gente furar essa bolha, né? É muito isso do que você falou da liberdade, né? De pensamento livre, de cabeça aberta, né? Que tem tudo a ver. Acho que é bem relevante assim para o nosso assunto trazer isso. E aí eu queria perguntar para vocês assim, como que vocês estão conseguindo furar essa bolha, né? Para fazer novas conexões aí, o que vocês têm sentido sobre isso? Por um lado, a gente tenta, né, no primeiro momento, dar continuidade aos nossos afetos e aos nossos projetos que já estavam em curso no presencial, né, natural. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai descobrindo, né, como eu estava dizendo, novas potencialidades e vendo, e as outras pessoas também. Então, todo mundo ao mesmo tempo nesse movimento criativo, só que em casa, né? Então, é um paradoxo. A gente está com todo o gás, com todas as ideias, justamente porque pintou esse tempo para começar a pensar melhor nas coisas e sentir a vida. Embora não seja um tempo totalmente de boas, porque é um tempo que existe, no qual existem inúmeras tensões, mas é um tempo diferente. Tá? Então, houve essa alteração da temporalidade que nos leva a, antes mesmo de tentar, de maneira funcional, seguir o rito, repetir as coisas, dar continuidade aos projetos que já estavam em curso, a gente começa a descobrir que a gente podia fazer outras coisas, e coisas que talvez estejam mais de acordo com o que a gente quer realmente. Isso é uma coisa que aconteceu muito, é algo que tem acontecido bastante comigo. Meu encontro com o Álvaro nesse momento, ele é parte disso, dessas conexões que se fazem para dar origem a algo que todo mundo sente que precisa, não é? Daquela entidade de comunicação, daquela forma de fazer as coisas, mas a gente não está sabendo muito bem por onde começar. E aí, de repente, junta essa galera, não é? De diversas partes do mundo, também com esse interesse de fazer circular informação sobre música, sobre cultura, e de fazer, de alguma maneira, também, de tornar presente, né, a nossa cultura aqui, né, de uma maneira assim, com tanta potência quanto a gente tem ao vivo, a gente transformar isso, não é, em produtos virtuais, não é, em comunicação digital. E também parte de uma necessidade do músico, né, da pessoa que produz cultura. Eu comecei a fazer música no momento onde, pelo menos no Brasil, né, nos anos 90, a internet só foi chegar realmente com e-mail no Brasil no final dos anos 90, pelo menos no Nordeste do Brasil. Porque, pela teoria dos destempos, a gente sabe, a tecnologia ela nunca chega da mesma forma em todos os lugares. Né?
Então, em se falando pelo menos de Nordeste do Brasil, a internet, através com o e-mail, ela foi chegar aqui tipo, no final dos anos 90. E naquele momento a gente ainda tipo, levava release na redação, sabe? É uma mudança absurda de paradigma, não é? De lá para cá, assim, do final dos anos 90 para cá, não é? A gente passa por esse boom e teve essa mudança de paradigma toda. Nesse meio tempo, a gente tem essa eclosão, não é? No momento que você encontra absolutamente tudo na internet. Então, a gente passa de um momento onde a gente não tinha essa forma de viver, de comunicar, para um outro momento que é esse que a gente está vivendo agora, já antes da pandemia, que a gente encontra absolutamente tudo. E aprendendo agora a selecionar conteúdo, a alcançar os conteúdos que a gente deseja, não é? Também alcançar as pessoas, os artistas, os produtores culturais, as pessoas que estão em diferentes frentes, né? Ativismos, diversas formas de produção cultural em todas as áreas, né? Da produção artística e cultural, que nesse momento encontram como obstáculo o que deveria ser um facilitador, que é o fato de a gente ter tanto conteúdo disponível. Então, o nosso projeto, assim, nesse momento, ele chega com o objetivo de tentar calibrar essas conexões, alcançar as pessoas nos lugares certos, alcançar as pessoas que estão fazendo coisas lindas, coisas relevantes e que a gente, às vezes, não consegue alcançá-las porque elas estão perdidas nesse emaranhado de conteúdo. Uhum. Então, a gente, como artista, como produtor cultural, foi tomado, né, principalmente o Álvaro, o Alê, Machado, também aí em São Paulo, né, foram tomados por esse desejo, essa vontade urgente, né, de estabelecer uma mídia que nos dê essa possibilidade de alcançar quem precisa ser alcançado, transmitir aquilo que precisa ser transmitido de uma maneira que a gente realmente consiga chegar a essas pessoas, a essas produções, a essas coisas. Então, esse nosso exercício nesse momento, saindo um pouco, mas, na verdade, a gente não sai porque não tem como sair do âmbito criativo, do âmbito artístico. Seja lá o que a gente estiver fazendo, né, Lésia? A gente está sempre nesse movimento criativo, né? Transmitindo isso agora para a comunicação. Falei pra caramba. Esse é muito legal a gente estar falando disso. Gente, se vocês não me param, podem interromper de vez em quando, assim, fazer aquela menção. Tudo bem. Não, acho que está rolando legal as ideias. Obrigada a vocês mais uma vez, viu, por essa oportunidade de a gente estar levando esse papo aqui. Uma delícia. Pra gente é importante trazer isso para uma TV, tá ligado? Papo de internet na TV, entendeu? Falar de conexões na TV, porque às vezes tem uma galera em casa que tem esse potencial de divulgar algo, de comunicar algo, e tem que de repente furar uma bolha, entendeu? Tipo assim, eu tenho um lance que eu vivi, quando eu morava no bairro, eu ficava ali no meu bairro, eu falava com o meu bairro. Entendeu? Então, tipo, a internet pode ser o seu bairro, mas só que você tem um mundo à sua volta. Entendeu? A gente está conectado aqui. Estou em Ribeirão, vocês em Salvador, o Álvaro em Paris, e a gente está conversando. Então, acho que é muito legal e é válido. Por que essa galera está falando de conexões em redes aqui na TV com a gente hoje? Porque a gente quer dizer que você, naquilo que você faz, pô, é na educação, é no trabalho, é na arte, é na costura, é na moda. Você pode comunicar sua arte com a galera lá do outro lado e essas conexões podem rolar cada dia melhor e você pode, de repente, se qualificar através dela. Você pode pegar algo, outras influências e trazer para o que você acredita. Então, essa troca é muito legal. É isso, então. Eu acho que na sequência a gente tem mais um bloco e o Álvaro volta falando um pouco mais sobre essas conexões, furar a bolha. Eu acho que é isso, né, Tice? É isso. Já já a gente volta para o segundo bloco. Papo de futuro.
Quer informação atualizada, conteúdo de credibilidade e sem pagar nada? Então acesse tati.com.br e fique por dentro de tudo o que acontece em Ribeirão e região. Notícias, política, esporte, economia, a opinião dos colunistas e muita prestação de serviço. É a notícia em primeira mão, para você conferir quando quiser, a qualquer hora no seu dia a dia e onde estiver. Tudo ao alcance de um clique. tati.com.br. Papo de futuro. Beleza, estamos de volta, certo, Tice? Certo, estamos de volta. Lembrando que hoje a gente está falando sobre conexões, sobre produção cultural, sobre como esses artistas, esses produtores estão se reinventando aí através da internet, nessa pandemia, nas possibilidades. Papo muito legal, né? Isso, legal e importante. Então vamos convidar nossos grandes ilustres de hoje, né? Vamos voltar falando aí da questão da bolha, como furar a bolha. Álvaro, pode continuar falando pra gente aí sobre esse desafio de não cair e ficar somente no seu mundinho, sendo que você pode acessar várias conexões diferentes. Pode falar pra gente sobre isso? A questão das bolhas. Eu acho que eu consigo tanto pegar o gancho da pergunta da Tice como do desenvolvimento da ideia da Mariela. Eu sou um pouco suspeito de falar da Mariela, porque a gente é um pouco amigo, né? E é uma das pessoas que eu conheço, está muito alinhada, assim, a nível de pensamento, de ideia. Apesar de a gente ser super diferente, eu acho que a gente se entende muito. Eu entendo muito o que ela quer dizer, na verdade, com a fala dela, com o que ela estava desenvolvendo, na verdade. E eu vou tentar aproveitar, pegar esse gancho e responder a pergunta da Tice também. O que eu achei muito legal da história da bolha, que a Tice estava comentando, é exatamente que mesmo na internet, é aquela coisa de estar ou não estar aberto de espírito. Por quê? Porque mesmo com a internet, isso não quer dizer que se você não sair exatamente da sua zona de conforto, daquele seu mundinho pré-concebido na sua cabeça, até o algoritmo vai moldar um mundo virtual na internet fechado. E isso é muito importante. Tem a tecnologia, tem o algoritmo, mas querendo ou não, o que faz a diferença é a mente aberta. Então, ter a internet como hoje uma ferramenta, um veículo que a gente não tinha 20 anos atrás. Hoje não tem desculpa, né? A gente falava, no caso do Brasil, educação, ignorância, não sei o quê. Então, o chato no Brasil sempre foi essa noção, né? Eu sou de 83, cresci aqui, né? Vim para cá com 11 anos, mas a noção sempre foi essa de que no Brasil tanta gente tem vontade, tem capacidade, tem potencial, mas não tem acesso. Essa noção acabou completamente. Né? Tanto que, politicamente falando, sem querer entrar, né? Sem viés e tudo, mas o Brasil viveu um momento de apogeu social, político e econômico, no mesmo momento que o mundo também estava vivendo uma transição, né, fundamental para os tempos que a gente vive hoje, para a economia, que foi essa transição tecnológica, né, de celular, de smartphone, de internet para todo mundo, e-mail e tudo. E isso é uma realidade que chegou muito rápido, né? Eu costumo comentar com alguns amigos, pessoas ligadas da área da pedagogia, que eu acredito que a gente está um pouco sobrecarregado de informação hoje em dia. E que, né, o nosso cérebro não foi criado para assimilar essa quantidade de informação. E eu sou muito atento a ver como é o impacto isso hoje nas novas gerações, na molecada. Tem 1 milhão de aspectos positivos do fato das novas gerações serem muito mais plugadas, ligadas com a tecnologia, mas, por outro lado, existe uma contrapartida muito profunda, né, que é exatamente de profundidade, de ser, né, de ser mais do que estar ou de ter, né, e infelizmente é uma impressão pessoal minha, mas existe também um outro lado da moeda que faz com que eu veja novas gerações se afastando um pouco mais dessa profundidade do ser, né, e a cultura continua e continuará sempre jogando um papel fundamental, porque ela consegue equilibrar as coisas. Na música a gente viveu esse fenômeno, né? No fim dos anos 80, nos anos 90, da música eletrônica,
e aonde isso se agregou, se associou, somou, né, com a música orgânica, né? No Brasil tivemos pioneiros como Naná Vasconcelos, etc., foram os primeiros assim a trabalhar com os pioneiros, né, desse meio, e hoje o que é essa nova realidade eletrônica, a nível de estilo, a nível também de fomentar grupos, movimentos, ideologias, o que a gente vive com a internet hoje, né, influencers e youtubers e não sei o que, é isso. Essa situação, né, eu vi por alto, Felipe Neto, Roda Viva, não sei o que. Quer dizer, a gente está num país onde basta você ter 40 milhões de seguidores e você é uma influência política, né, automaticamente, mesmo sem ter base para isso. Então a gente vê a importância, mas a gente vê o perigo, né? Perigo disso, As né? eleições, não só no Brasil como fora, aqui na França também, né, tem esse mesmo perigo. A gente está vivendo esse perigo de uma forma generalizada. É lógico que não chega até nós essa visão mais macro, mais de fora. Mas, bom, sem tentar sair muito dessa minha conversa, eu acho muito importante essa história da bolha, mas a bolha da cabeça. Hoje, com a internet, com vontade e com a cabeça aberta, sky's the limit, o céu é o limite, ou não tem limite, né? Eu posso até fazer um adendo legal. O Lézer, eu conheço o trabalho do Lézer há muitos anos já, né? E através do trabalho do Lézer, eu conheço o que ele tem desenvolvido, todos os trabalhos que ele tem desenvolvido agora, em particular os trabalhos com as ONGs em Salvador, o Papo de Futuro, que eu super fiquei fã, né? E hoje tenho a felicidade, a possibilidade de estar aqui conversando, trocando ideia com a Tice. Mas você vê bem que, tipo, nem a Tice, nem você, nem a gente aqui, a gente não está descobrindo a pólvora. A gente está fazendo aquilo que a gente sente que tem que ser feito. A gente talvez gostaria de ver o negócio feito lá e colaborar no negócio, mas como ninguém está tendo... Então, eu vejo mais uma distância entre a iniciativa e a força de iniciativa, porque... E aí, retomando o papo da Mariela, né, eu vou dar minha situação pessoal. Eu estive no Brasil no Carnaval, fui realizar alguns trabalhos pessoais, fui soltar um pouquinho a franga que a gente merece, principalmente quando a gente mora aqui fora. E eu voltei, eu estava num apogeu assim, emocional, pessoal, eu estava num momento muito high, né? Tem uns projetos pessoais aqui, tem um selo que eu trabalho, que é um projeto de resgate também de música brasileira dos anos 70, 80 e tal. E tudo estava muito bem encaminhado, eu tinha um calendário bem rico até fim de julho, cheio de coisas legais para fazer, tipo, para chegar nesse nível, lógico que já vinha alguns anos de trabalho aqui, tipo, residência com salas de show, parcerias e tal. Então tudo isso leva anos para se construir. E eu cheguei, tinha uma direção musical muito grande aqui também, nesse momento, para fazer, né, de um grande desfile que tem aqui e tal, na Champs-Élysées. E eu cheguei dia 9 de março, dia 11 a gente se trancou. E de um dia para o outro, blum, né, tudo se esmoronou. Então no primeiro tempo foi a fase de digerir, né, a realidade. Eu acho que é importante a gente poder assumir, né, a nossa frustração. Muita gente, frustração é um sinal de fraqueza. Mas é frustrante, tudo que aconteceu é frustrante. Eu acho que nunca na história da humanidade uma situação, ela realmente colocou todo mundo no mesmo pé, no mesmo nível. Ricos, pobres, emergentes, empreendedores, funcionários, e ajudou a gente ter uma visão mais clara do que é a real necessidade, né? Aí, e prioridade também. Me permite. E aí, claro. Em meio a isso, o mais louco é que quando a gente para em casa, a internet é uma ferramenta que passa a ser necessária, entendeu? E essa comunicação ser trocada é necessária. E se a gente vacila, a gente fica só com um tipo de informação, só com um tipo de acesso, Exato. né? Então, de repente, respirar outros ares no ambiente da internet, no ambiente virtual, tá ligado? É sadio, né? Eu tento muito. As pessoas que me conhecem a nível pessoal, elas acham estranho, por exemplo, que eu sou músico, então eu toco X estilos de música, etc e tal, mas na minha vida pessoal, raramente eu tô escutando aquilo, eu tô noutra. Porque eu acho fundamental a gente poder... eu vivo numa cidade super legal, que nem Paris, e eu vejo, em função da nossa comunidade brasileira aqui, tem gente que mora há muitos anos aqui e não conhece as coisas.
Que nem São Paulo, é uma cidade cosmopolita que tem tudo. Se você quiser comer num restaurante russo agora, porque deu vontade, você acha. E isso é o legal de uma capital cosmopolita. Porém, eu acho legal tudo que está acontecendo exatamente para dar visibilidade a artistas, a caras que nem o Lézer, que eu sei que a nível, é minha visão pessoal, mas eu acho que o valor do que ele constrói numa cidade que não é uma cidade de ponta, não é uma capital, onde as dificuldades são muito maiores, onde ele está super isolado, e essa força de iniciativa. Por isso o Lézer também é uma das pessoas que eu acompanho nessa sinergia que a gente está falando por alto, porque o trabalho dele é de muito valor, é muito louvável. E o que é louvável não é o técnico, não é o que a gente faz, que todo mundo faz. É a iniciativa, é a coragem, é a perseverança, sabe, é muito fácil. A gente sabe que todo mundo aqui tem mais de 10 anos de brincadeira, né? No mínimo. E é muito fácil deixar a peteca cair, é muito fácil, né, perder a esperança, é muito fácil se decepcionar, é muito fácil, né, uma carreira solitária para quem é produtor independente. E aí, por que eu estava falando da minha vida, né? Chegou um momento dessa história de confinamento, e aí passou a bad, né? Passou a fossa, eu senti necessidade de dar a volta por cima. Eu acredito muito para todos os ouvintes, para todo mundo que está vendo a gente, da área cultural ou não. Sempre acreditei que na história da humanidade, pós grandes guerras, grandes pandemias, grandes períodos de crise humanitária generalizada, vieram períodos depois de inúmeras oportunidades, de muita bonança, de muita prosperidade, exatamente porque essas situações propiciam exatamente, né, criam esse terreno de oportunidades. Uhum. E eu falei para mim mesmo que eu ia estar preparado para quando essas oportunidades chegassem, eu estar preparadíssimo, psicologicamente, emocionalmente, fisicamente até, e eu comecei a desenvolver um trabalho nesse sentido. Legal. Acho que 2 dias depois de eu entrar nessa, eu sentei aqui e falei, não, eu preciso fazer alguma coisa de utilidade. Então, o bonito dessa ação é que ela foi para mim, ela foi egoísta no bom sentido, individualista no sentido do meu desenvolvimento pessoal e do momento que... Porque sozinho, trancado aqui no outro país, pô, só eu para me ajudar mesmo, né? E aí, eu senti necessidade de fazer algo útil dentro daquilo que eu sei, né? Eu fiz gestão empresarial aqui, tem alguns módulos específicos, captação de recursos, e principalmente na produção, na área cultural, etc. E tal. Então tem muita coisa que eu estudei, documentação, conhecimento, que está dormindo se eu não agir, né? E por uma vez a intenção não foi a intenção comercial, nem a intenção artística, cultural, era a intenção de ser útil, né? Colocar tudo que eu tenho como conhecimento, experiência, contato e fazer alguma coisa de útil. E a ideia que eu tive foi exatamente, em primeiro lugar, já começar a contactar todos os meus homônimos, todos os meus colegas, produtores independentes que eu conheço, para uma conversa, né? Eu criei uma rede, uma sinergia, uma coisa muito simples de Facebook. Só que isso começou, um amigo em Londres, outro aqui comigo em Paris, outro em Lisboa. E aí na segunda já tinha 2 no Rio, mais 3 em São Paulo, aí tinha Salvador, entrou Tóquio, entrou São Francisco, entrou Nova York, e cada vez mais. E aí o gostoso da gente estar falando com gente que a gente não é íntimo, não tem amizade, etc. Mas a gente fala a mesma linguagem, independentemente de falar a mesma língua, né? No caso o produtor independente brasileiro, fora do Brasil e no Brasil, o gostoso é que além da gente falar a mesma linguagem, a gente fala a mesma língua. Mas o interessante desse papo é ver que realmente, independentemente da cultura ou da língua, tem muito mais gente vivendo a mesma realidade que a gente vive no mesmo mundo, né? E fala-se essa mesma linguagem. Então, num primeiro tempo, o retorno pessoal que eu senti desta ação, além de todo o reconhecimento, todo o agradecimento, rolou um retorno assim, a gente não faz as coisas esperando o retorno, ser valorizado, né, ou ser, de uma certa forma, enaltecido. Mas o retorno foi tão positivo que aquilo me deu um gás, sabe? Aquilo me deu um estado de espírito que eu saí do confinamento completamente diferente de como eu entrei por causa dessa ação. Porque essa ação me deu um retorno da minha situação.
Legal. né? Me deu um retorno daquilo que eu tinha em mão, da minha capacidade, principalmente da minha intenção. E aí você se sente sozinho, você se sente isolado, mas automaticamente você vê que tem um monte de gente na mesma É situação. aí que eu vou você. pegar o gancho. Álvares, deixa eu só Vai que pegar vai. um gancho nessa parada. A gente está falando aqui dessas conexões e tal. A gente tem duas pessoas em Salvador, que é a Mari e a Tice, entendeu? E também estão desenvolvendo essas conexões da forma dela. Como que isso tem se dado a vocês aí, Tice, Mari? O lance desse momento tá parando, tá tendo que falar mais, tá tendo que furar essa bolha. Fala você, Mari. Olha, assim, quando essa avalanche toda começou, todos nós estávamos assim envolvidos, né? Super envolvidos com, foi como um filme de ficção científica. A gente acordou e o mundo já não era o mesmo, a gente não podia mais sair, não podia ir aos mesmos lugares. Acho que a ficção não teria dado conta do que aconteceu com a gente, né? Eu, por exemplo, tinha acabado de passar no mestrado, estava começando a frequentar, né, o mestrado na UFBA, a minha pesquisa, que é sobre cantoras negras brasileiras, cantoras negras e indígenas. Eu estava super animada, porque estava estruturando as viagens, porque são 10 capitais ao todo que eu terei que visitar, né? Que eu teria que começar já a estruturar essas viagens. Então, estava em contato com todo mundo, já em Recife, não é? João Pessoa, no norte do Brasil também, e super animada também com os colegas, né? Com a nova turma. Várias pessoas desenvolveram também pesquisa e ativismo em diversas áreas. Então, foi um choque ter esse balde de água gelada, não é? Naquilo que a gente estava fazendo. E, ao mesmo tempo, deu um temor, assim, porque a gente não sabia muito bem naquele momento como lidar com essa situação. E aí para mim, levou alguns meses, assim, tipo uns 2, 3 meses, até eu conseguir entender de que forma, né, eu poderia, de alguma maneira, traduzir essas atividades para o plano virtual, continuá-las, né? E eu procurei, eu dei muita atenção, na verdade, a como fazer, né, o savoir-faire. No momento que eu entendi, apagado mais ou menos o incêndio, tomadas as medidas de segurança, de higiene, enfim, né, de cuidado com os nossos, que era também naquele momento e continua sendo super importante, a minha preocupação era não me negar esse mergulho interno, esse mergulho para a gente descobrir o que a gente precisa fazer realmente, do que a gente precisa falar, né? Em que momento a minha pesquisa ela abraça completamente as nossas necessidades, não é? Em que momento o seu projeto corresponde às necessidades da sua comunidade, às suas necessidades, não é? de realização, de estar se sentindo no mundo contribuindo. Então, eu acho que, de alguma forma, esse tempo trágico, não é, que a gente tem tido, é um tempo que nos leva para esse lugar, que é inevitável e que é urgente. Inclusive para a gente conseguir realizar as coisas que realmente importam. Porque quando a gente sabe para onde que a gente está indo, a gente vai mais rápido, a gente vai com fé, não é? A gente vai junto, porque também, como o Álvaro falou, a gente começa a encontrar pessoas que estão nesse mesmo movimento. Então, o que guia tudo é essa vontade sincera que a gente, no momento que se dá o direito de parar, mas não de parar, porque mesmo em movimento, você, né, a gente está sempre, existe sempre essa possibilidade de refletir, não é? E de encontrar sentido. No momento que você encontra sentido, que você se sente inteiro naquilo que você está fazendo, e vocês, com esse programa, por exemplo, nesse momento, para falar assim de forma instantânea, estão fazendo exatamente isso,
a gente consegue encontrar as pessoas, consegue encontrar os projetos e canalizar essa energia. Então, acho que eu estou nesse momento agora, apagado o incêndio inicial. Acho que no Brasil, todos nós, de uma certa forma, estamos nesse momento, né? O comércio no Nordeste, por exemplo, em algumas capitais, começou a voltar na semana passada. Em Salvador, por exemplo, na Bahia inteira, o comércio só voltou na semana passada. A gente teve uma quarentena relativamente rígida aqui, né, em Salvador. É claro que a desigualdade ela persiste, infelizmente, nesse momento. Tem aquele meme que eu acho super, né, que é: estamos no mesmo mar, mas em barcos diferentes. Né? E aí tem um que tem uma conexão mais legal, outro que já tem uma conexão mais lenta, o outro está... Enfim, né? Os corres continuam. E a gente não quer negar esses corres, a gente quer continuar colado, a gente quer continuar o nosso ativismo. Então, é muito importante que a gente saiba, nesse momento, selecionar, né, as nossas conexões, no sentido de que para onde está indo a nossa energia? Né? Quem são essas pessoas, esses lugares que estão realmente contribuindo, não é? Digo, pessoas, lugares, temas, programas, enfim, que estão realmente abrindo os horizontes para a gente, como vocês estão fazendo aqui agora. Isso que é fundamental, né? Isso que é fundamental, isso que a gente está fazendo e que, graças a esse momento, a gente se deu conta de que é ilimitado. A gente já tinha a possibilidade com a internet, mas a gente ainda não havia realizado a grande possibilidade que é. Porque a gente realizou isso com a necessidade. A necessidade faz a gente... A necessidade é a mãe da invenção, né? Não é isso, Lésia? Eu não lembro quem que falou isso, mas é a pura verdade. A necessidade é a mãe da invenção, cara. Isso não é um chavão, né? Não é uma coisa simples. Uma das coisas que me marcaram muito, acho que a todos nós que somos envolvidos com música, com cultura, a dimensão que a música tomou nesse momento para a gente, né? A gente saiu de um lugar onde a música, ela passa... eu tenho muita atenção com isso, assim, toda a pesquisa que eu faço, né? A música, ela sai de um status de formadora do espírito, não é? Aí depois ela tem um momento em que ela é a expressão do povo, então a gente começa a dar atenção à música popular. Depois, com as mídias, não é? Com o aparato da música em como auxiliado do aparato do consumismo, na verdade, do movimento de consumo na sociedade capitalista, a gente chega a um momento em que a música vira ringtone. Nada contra. Mas assim, a gente pode mais, né? Todas as artes, todas as disciplinas, a medicina pode mais. Né? A medicina também, nesse momento, outro dia eu vi uma live só de xamãs da América Latina. Então, todos nós estamos descobrindo esse savoir-faire diferente, redimensionando o valor das coisas, né, cara? É incrível como a gente está se dando conta do valor das coisas nesse momento. É um momento precioso, eu espero que a gente continue fazendo o que está fazendo aqui, mais de perto, agora com a Tice, por exemplo, já que a gente está em Salvador, e nesse momento já em que as coisas voltam um pouco para o presencial, não é, Tice? A gente começa a já poder ter alguns encontros e até algumas atividades em modo presencial. Então, acho que vai ser preciosa essa nossa comunicação nesse momento. Vai sim, vai demais, viu, Mari? Vai demais. Até porque eu tenho uma casa aí, uma casa cultural, que depois eu vou te apresentar, a gente vai conversar. Quando puder, você vai lá conhecer, vai ser muito legal. E assim, eu queria ficar aqui e continuar falando, mas eu acho que a gente está chegando no finalzinho já do nosso tempo. E eu acho que, assim, óbvio que a gente queria partir muito mais para o pessoal de vocês, mas meu, eu acho que essa conversa rolou muito, assim, eu acho que esses dois têm um conhecimento gigante que a gente quis aqui só ficar sentadinho, escutando, assim, né, Lezer? Acho que vocês trouxeram muita coisa bacana, muita coisa legal em cima
de tudo isso que a gente está vivendo. Acho que essa troca de conhecimento, essa exaltação de cada um, né? Eu acho que a gente aqui, tipo, foi muito bem, porque um exaltando o outro de certa maneira, assim, quando o Álvaro traz a exaltação do Lezé como músico, ele não gosta de falar muito, assim, aqui, né? A gente sempre acaba muito voltado para os convidados, mas ele é um cara fantástico, multifuncional, que faz tanta coisa para o Ribeirão e leva Ribeirão para tantos lugares, assim, vê aí que chegou até o Álvaro em Paris, então acho que foi super bacana, super legal. E é isso, Lezé, fala você aí um pouquinho. Pô, meu, Vamos nos despedir já, né? isso, mas olha, eu acho muito importante, meu, e quem tá assistindo a gente, acompanha esses nossos convidados pelas suas redes sociais, tá ligado? De repente são pessoas novas, de um mundo novo, de novas possibilidades, através da fala deles você se conectar com o segmento, se conectar com o olhar. Então o Papo de Futuro eu acho que está fazendo o que a gente realmente quer, né, Tice? Que é trazer essa pluralidade para a TV, tá ligado? Ter essa diversidade, ter essa comunicação, de repente, que está na TV aberta aqui na nossa cidade, Ribeirão e na região, e que está na TV a cabo, e que de repente pega alguém que é desconectado e saca uma ideia que a gente fala aqui e de repente dá esse salto aí para o mundo. Fico contente, então a gente vai encerrar. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. A gente tem um tempinho, mas nesse tempinho que a gente vai soltar um vídeo de um DJ da nossa cidade, que é o Robson Selecta, e a gente já agradece Mari, agradece o Álvaro, né, Tice? Estamos felizes com mais essa edição, e logo mais tem mais Papo de Futuro, né? É isso. Muito obrigada vocês, foi um papo super bacana. E eu vou seguir vocês aí na rede, a gente vai manter essa conexão aí, não vamos perder. Valeu, Obrigado, tchau. Lésia, obrigado, Tice. Boa continuação, obrigado pelo programa, né? Ajudando a abrir cabeças e Papo de Futuro aí, vamos continuar acompanhando vocês daqui. Forte Beijão, abraço a Mari. todos. Valeu. Com certeza. Gostinho de quero mais, mas logo, logo a gente volta. É isso. Valeu. Ain't no mercy, ain't no mercy. Got that Lamborghini, got that burger. Drop it to the floor, make that ass shake. Whoa, make the ground move, that's an quake. Build a house up on that, that's an ass state. Roll my wallet, that's an ass trait. Say yay, don't we do this every day? I worked them long nights to get a payday. Finally got paid, now I need shade and a vacate. And sick and feel hate, so much hate I need AK. Now we out in Perry, yeah I'm Perrier. White girls politicking, that's the Sarah Palin. Getting California Kate, I give her that D, cause that's why I was born and raised. Okay, Lamborghini Mercy. Ain't no mercy, ain't no mercy. Salve, salve família, você está no programa Papo de Futuro comigo, Robson Selecta. Vim aqui sim compartilhar parte da minha vida através das perguntas enviadas pelo meu parceiro Lezer. Muito obrigado pelo convite, tamo junto, isso é Papo de Futuro. Vamos que vamos então para a primeira pergunta. Robson, você tem um projeto muito legal chamado Terça Preta. Fala um pouco sobre ele, como você teve que se reinventar para ele continuar e por que optou por não suspender. Então vamos lá, a Terça Preta nasce no ano de 2020, no último dia de carnaval, por coincidência, numa terça-feira, e eu nunca vi tanto preto unido lá no Armazém. Muito obrigado, Armazém, por acreditar no nosso trabalho e por ceder esse espaço para a gente estar podendo fazer a nossa primeira edição da Terça Preta. Muito obrigado mesmo. A forma que a gente encontrou para se reinventar foi através das redes sociais. Criamos o nosso Spotify, ouçam o nosso Spotify, tem playlist de vários artistas para você ampliar o seu conhecimento musical. As nossas lives estão sendo feitas pelo Twitch, twitch.tv/terçapreta2020, ok? E sigam a gente também no Instagram, @terçapreta, é lá que a gente tem o maior acesso a você, né? E o que motivou, né,
a gente não abandonar os nossos trabalhos. Porque quando a gente pensou em Terça Preta, eu, juntamente com a Laura, que é a diretora criativa e produtora, juntamente também com o DJ Tomani, que além de DJ também toma conta da arte gráfica, a gente pensou em fazer da Terça Preta como se fosse um coletivo. Como se fosse um coletivo. Acho que utilizamos essa frase para sair um pouco de festa. Porque assim, a gente sente que a gente não depende da noite para Terça Preta funcionar. Entende? A gente começou a reparar que depende de nós três para Terça Preta funcionar. Então, a gente não tem um olhar para Terça Preta como uma balada, uma festa black, uma noite. Saca assim, a Terça Preta, ela dialoga com várias manifestações culturais ou não. Entende? A nossa segunda edição a gente conseguiu convidar um sarau feito só por mulheres, chamado de Seminas. Isso foi muito louco. Você começar um rolê com um sarau e depois vir os DJs. Então, a Terça Preta eu encaro ela como uma forma de empoderamento, de multiplicar conhecimento, sabe? Entre nós três ali eu aprendo muito, entende? E então a Terça Preta pra mim, tipo, é o meu maior trabalho. Meu maior trabalho, Terça Preta. Ok? Tamo junto. Papo de futuro. 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 Papo de futuro.